Esse ano é um ano de algumas comemorações aqui na igreja e talvez você nem saiba disso. Mas, por exemplo, esse ano faz 15 anos que eu sou pastor na igreja. Esse ano meu aniversário vai cair num domingo, já vou dizendo de cara que vou estar insuportável nesse domingo. E este ano faz 12 anos que o Celebrando a Recuperação começou na nossa reunião, na nossa igreja. 12 anos de reuniões, quase toda semana nestes 12 anos, pelo menos uma vez por semana, atendendo a todos aqueles que têm desejado ardentemente no seu coração ser diferente, buscando a Jesus Cristo, a fim de que se tornem cada vez mais parecidos com Ele. E essa série tem tudo a ver e é fundamentada no programa ou no processo que o Celebrando a Recuperação promove. Esta quarta-feira agora a gente começa um novo estudo de passos e eu quero te convidar. Das 7h30 às 8 horas da noite tem o lanchinho. A partir das 8 horas a gente começa as nossas programações, a nossa programação propriamente dito. E você é convidado a estar aqui conosco e a entender o que o Celebrando diz de forma mais profunda e mais dedicada a você. Livres do peso do pecado, livres desse peso que a gente coloca nas costas, livres de todas as lutas que a gente vem travando e trazendo para as nossas vidas. A vida é dura mesmo, ela é difícil, ela é complicada, a vida não é um mar de rosas, a vida traz para nós sempre algumas novidades que nos deixam extremamente chateados. A vida às vezes nos prega peças que a gente faz tem total aversão do que aquilo que trouxe, a gente não gostaria disso, mas essa é a vida, não tem como fugir dela. A questão é que a gente não precisa ficar colocando esses pesos cada vez mais na nossa mochila e carregando, porque a vida já é dura. O problema é que a gente vai agregando às dificuldades situações, momentos, complicações que tornam cada vez mais difícil. Por isso que o autor de Hebreus, no capítulo 12, diz: livrem-se de todo peso e pecado que tenazmente vos assedia. A gente tem que se livrar de tudo isso. E a gente costuma trazer alguns pesos. A gente olha, por exemplo, Celebrando a Recuperação, e você vai dizer: não, aquele é um encontro para quem tem problema com alcoolismo, aquele é um encontro para quem tem problema com drogas. E não é verdade. Aquele é um encontro para quem tem problema com os pesos que a vida tem trazido e gostaria de se ver livre desses pesos. Pesos esses, como semana passada eu ilustrei, que nós carregamos, que tem a ver com o excesso de trabalho, a tristeza, o divórcio, a insegurança, o cara viciado em jogo de azar, na perversão sexual, na culpa, no abuso, seja abuso moral, abuso sexual, no perfeccionismo, na gula,
no álcool e drogas, na raiva, no ódio, nas amizades tóxicas, na hipocondria, na procrastinação, no consumismo, no medo, na ansiedade, na codependência, controle, mentira e muitos outros desses caracterizados, muitas vezes isolados por um desses, mas às vezes compostos de duplas, trios, de características até muitas vezes cheias de todos eles aí. Eu preciso me ver livre disso, porque esta não é a marca de Jesus Cristo, essa não é a cara de Jesus Cristo, esse não tem o jeitão de Jesus Cristo. Por causa disso eu preciso olhar para isso e dizer, eu não posso ser assim. Ele veio à cruz, morreu por mim, para que eu não carregasse essas pedras. Ele carregou por mim. Por isso a gente pode olhar para a Bíblia e aprender um pouquinho mais a respeito desse processo todo. E aí eu te convido a abrir em Mateus 11, verso 27. Mateus capítulo 11, verso 27 da tua Bíblia. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar, mas a minha recomendação é que você tenha a sua Bíblia e você acompanhe pela sua Bíblia. O texto de Mateus 11, verso 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O texto que a gente leu, tem uma hora que Jesus está conversando e diz, venham a mim. Ele faz um convite, ele apresenta uma proposta, mas ele inicia com um convite, e eu não sei se você já estudou ou parou para pensar o que este convite representa e a grandeza deste convite. Presta atenção. O texto diz que Jesus virou e disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vou dizer que, arrisco a dizer, que quase todos nós carregamos algo que tem nos deixado cansado e sobrecarregado. Conheço muita gente daqui, conheço boa parte da história de todos vocês, e eu diria que essa história e esse conteúdo tem trazido para você um peso, e muitos de vocês estão numa fase onde a gente não aguenta mais carregar tudo isso. Soma-se ao momento que nós vivemos de crise, um momento que não é fácil, um momento que não é gostoso, um momento que a gente olha para o nosso país e talvez a gente nem veja solução para esse país. Soma-se muitas vezes as crises pessoais que nós estamos enfrentando, o desemprego, uma crise familiar, um problema qualquer dentro do trabalho, seja lá o que for, a gente olha para toda a nossa vida e a gente enxerga que a vida tem sido difícil e ela não está fácil. Ultimamente, muitos têm me procurado e muitos têm descrito todos os problemas que têm enfrentado e as dificuldades que têm passado. Problemas na área profissional, problemas na saúde, problemas no relacionamento, problemas sofrendo com a vida dos filhos e o rumo que os filhos têm escolhido para si. Enfim, você olha e diz, a vida é dura, é cansativa. E aí Jesus chega e diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Interessante que não há nenhuma outra proposta na face da terra que venha de forma tão assertiva como a que Jesus Cristo trouxe. Ele disse, eu vou trazer aquilo que você precisa, venha para mim e eu vou lhe dar descanso. Muitos pensam que o que Deus está propondo é um mandamento. Vocês têm que vir a mim, vocês têm que me procurar. É obrigatório, é condição sine qua non, ou vocês me procuram ou vocês estão ferrados, vocês não têm solução. A verdade é que Jesus está fazendo um convite. Ele está dizendo, venham a mim. O interessante é como Jesus respeita a nossa vontade, como Ele deixa com a gente a nossa decisão. Existe um outro texto que eu gosto bastante, o texto de Apocalipse, que diz o seguinte, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo, eu estou à porta do coração e estou batendo. Se alguém ouvir as batidas, e se este alguém desejar abrir a porta,
eu entro, e aí eu ceio com ele e ele ceia comigo, a gente festeja junto, a gente vai comer junto. Interessante é que mais uma vez é uma proposta de Jesus. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir primeiro, e depois se você abrir a porta, eu entro e aí a gente vai fazer o que tem que ser feito. Mas é um convite. Jesus, ele propõe, ele não impõe, ele não usa. Em casa foi assaltada 3 semanas atrás, eu não convidei o cara para entrar dentro de casa. Muito pelo contrário, ele usou um pé de cabra, arrombou o portão da frente e a porta da cozinha. Não foi um desejo meu, não foi um convite meu, pelo contrário, ele entrou. O que Jesus faz é exatamente o contrário do que o ladrão de lá de casa fez. Ele está propondo: se alguém ouvir a minha voz, e se alguém abrir, eu entro. Eu gosto de ver como ele sempre respeita o desejo do coração. Eu costumo dizer que Jesus é um cavalheiro. E mais uma vez ele vem com um convite, e o convite é de ir a ele todos os que estão cansados. E a pergunta que eu tenho hoje para você é: você está cansado dessas pedras que você tem carregado? Você está cansado desses traumas todos que você tem trazido na sua mochila? Você está cansado, sobrecarregado, de carregar determinada situação que o seu filho tem promovido a você, ou que sua filha tem trazido a você? Você está cansado e sobrecarregado de não ver a solução acontecendo em determinadas áreas da sua vida? O que eu quero que você comece a trabalhar no seu coração desde já é aceitar o convite de Jesus Cristo. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Agora, quando a gente olha para esse texto, a gente vê a grandeza desse convite em pelo menos 4 aspectos. O primeiro é que Deus é revelado somente em Jesus. A grandeza do convite está na revelação de quem Jesus Cristo é. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Vem uma relação de vínculo, de dependência, como o próprio João gosta de descrever no primeiro capítulo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo é uma palavra que se refere a Jesus Cristo. Então no princípio era Jesus Cristo estava com Deus e Jesus Cristo era Deus. A Bíblia não propõe uma outra coisa. Interessante é que sempre Jesus, quando se apresenta, ele se apresenta como sendo o próprio Deus encarnado. Ele não faz uma outra apresentação, e nem ele faz alarde disso. É interessante que ele não começa colocando uma escola de samba logo de abertura, dizendo: esse é o esquenta, para vocês verem o que vai rolar logo depois. Então vai entrar essa escola de samba, vai fazer toda essa apoteose, e aí eu entro dizendo: eu sou o Verbo, eu era aquele que estava com Deus, eu sou o próprio Deus. Jesus não faz isso. Jesus não começa uma campanha de uma divulgação promocional de uma pré-estreia de um filme, como quem estivesse lançando trailers e fazendo toda uma campanha de divulgação dizendo: olha, eu sou o Deus, venham assistir esse filme, olha, preste atenção, agende-se, coloca na sua vida de que eu estou chegando aqui para me apresentar. Jesus não faz isso. Ele não traz um alarde, ele não promove uma bagunça. Pelo contrário, ele simplesmente tinha e partia do pressuposto de que ele era Deus e acabou. Ele era Deus e acabou. E o que ele dizia é: vocês vão ver, vocês vão perceber e vocês vão descobrir quem eu sou de fato. Gosto da conversa de Jesus com seus discípulos, dizendo: quem eles dizem que eu sou? Um profeta, Elias, Moisés, seja lá o que for. E aí Jesus vira para os discípulos e diz: e quem vocês acham que eu sou? E Pedro diz: eu sei quem o Senhor é, o Messias, o Filho de Deus, o prometido. E Jesus vira: ainda bem, Pedro, que você está falando isso, porque isso está sendo revelado pelo meu próprio Espírito a você. Ele não fez um alarde, ele simplesmente entrou na vida daquele povo, começou a viver,
dizendo: eu sou Deus, ponto. E vocês não vão ter dúvidas disso. Eu sou Deus. Ele simplesmente, com toda a convicção do mundo, afirma de forma contundente que ninguém conhece a Deus se não for por intermédio do próprio Jesus Cristo. Porque Ele é Deus. Não há outra maneira de se conhecer Deus. Não existe outra porta que não seja Jesus Cristo. Não existe outro caminho que não seja Jesus Cristo. Segunda coisa que o texto apresenta é que Deus é revelado somente aos quebrados. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Somente aqueles que reconhecem a sua incapacidade, somente aqueles que jogaram a toalha, somente aqueles que deitaram com arreio, somente aqueles que reconhecem que não há nada de bom em si mesmo, somente aqueles que tentaram de tudo e chegaram à conclusão que tudo o que tentaram não os levaram a caminho nenhum, não os trouxeram a estado nenhum. Por causa disso, eu estou perdido. Eu estou perdido. Como a gente viu em João 9, quem ele era, eu não sei. Eu sei de uma coisa: eu era cego. Eu era cego, já tinha tentado de tudo na vida, eu era cego e agora eu vejo. O problema é que eu era cego, e só chega em Jesus Cristo, só chega e aceita o convite aquele que está quebrado, aquele que chegou no fundo do poço, aquele que reconhece a sua impotência, a sua incapacidade. Enquanto isso não acontecer com você, você nunca vai entender quem Jesus Cristo é de fato. Terceira coisa que nós poderíamos tirar desse texto é que Jesus nos convida a irmos a Ele. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim. Jesus não só se revela como o Deus verdadeiro, mas Ele também chega a afirmar que somente quando nós estamos quebrados que nós vamos conhecê-lo de fato. Mas ele não vem com uma proposta de um programa, ele não vem com um projeto de ministério, ele não vem com tarefas que você tem que fazer, ele vem com um convite a se relacionar. Venham a mim, vamos crescer juntos, vamos nos relacionar. Venham a mim, venham me conhecer de fato. Ele não nos convida a qualquer outra coisa que não seja a sua intimidade. É incrível como todos os encontros de Jesus com pessoas, ele sempre aponta para a amizade verdadeira. Vou ilustrar. Nicodemos, João 3. Apesar de todo o zelo que Nicodemos tinha em observar e cumprir a lei, ele era fariseu, ele se sentia frustrado por não conseguir cumprir a lei na sua totalidade. Ele era frustrado porque existia a lei, ele conhecia a lei, mas ainda assim, por mais que ele procurasse se preocupar ou viver aquela lei, ele não tinha a capacidade de viver. Isso é demonstrado quando o próprio Deus chega para ele dizendo: escuta, se você não nascer de novo, e na cabeça dele diz: cara, só falta isso talvez para eu fazer. Mas isso é impossível, não é uma lei que se cumpra, não dá para eu nascer de novo, não dá para eu voltar no ventre da minha mãe, na barriga da minha mãe, não dá, isso é impossível. O que é que o Senhor está propondo? E Jesus, sabendo do peso que esse homem carregava, aponta para o amor do Pai, de Deus por ele, tirando dele o pecado de salvar-se a si mesmo, de salvar-se tentando cumprir a lei, de salvar-se tentando entender e viver a lei. E Jesus chega para ele dizendo: sabe o que eu quero que você entenda? Que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos, o importante é você entender o amor de Deus por você. Não há nada que você faça,
nada que você desenvolva, nada que você promova que traga salvação para você, ou livramento desses pesos todos. Você só consegue se ver livre de tudo isso, porque Deus é amor, e Deus te amou de tal forma, que Ele deu Jesus Cristo para trocar o fardo com você. Da mesma forma, a mulher samaritana. Jesus não chega para uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e condena essa mulher por todos os erros do passado dela. Pelo contrário, Jesus, sabendo dos pesos que carregava, Ele propõe algo a ela, dizendo: eu não quero que a minha mão pese mais sobre você, eu quero que você tenha livramento, eu quero que você troque comigo o seu fardo. A sua história já tem muitas marcas, você já carrega para você muitas frustrações, você busca saciar a sua sede de com altas performances, correndo atrás de um monte de coisas. O que eu quero que você saiba é que se você tomar da água que eu estou te propondo, você nunca mais terá sede. Nunca mais. Da mesma forma como em João 9, o cego de nascença, Jesus não coloca ainda mais peso sobre ele e sobre os pais, dizendo: ele é cego porque os pais pecaram, ou ele é cego porque ele pecou. Jesus traz algo novo para eles. Jesus propõe que a cegueira não era por conta do pecado, pelo contrário, ele chega propondo a simplicidade da relação. Jesus o cura, e mais tarde Jesus chega para ele e pergunta: você acredita? Você acredita? Você não sabe, porque você era cego quem fez isso com você. Você acredita nele? Eu não sei quem ele é, sou eu que estou falando com você. E ele diz: eu acredito, porque o que Jesus estava propondo era relacionamento, era intimidade. Jesus não queria propor mais condenação, dizendo: você é cego porque teus pais erraram, você é cego porque você errou, o mundo já lhe traz muitas coisas, o pecado já traz marcas horríveis em você. E o que eu quero que você saiba é que porque eu o amo, e Deus é amor, porque eu o amo, eu vim ao seu encontro simplesmente para carregar o peso que você carrega, para que você possa carregar o peso que eu carrego. Ele nos convida a irmos a Ele, a nos relacionarmos com Ele. Ele não nos convida a sofrermos mais. E por fim, Jesus nos convida a trocarmos a mochila com Ele. Tomem sobre vocês o meu jugo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que Jesus diz é: o fruto desse nosso relacionamento vai ser a troca de fardo. O peso que você carrega, eu carrego por você. E o fardo leve que eu carrego, você vai carregar para você. Assim que Jesus começa o seu ministério, ele tem um encontro com a multidão e os discípulos, e ele passa a ensinar aos seus discípulos. É conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. A primeira parte, a introdução do Sermão do Monte, também é conhecida como as Bem-aventuranças. É quando Jesus começa a ensinar, através do Sermão do Monte, o que é ser um discípulo de Jesus, o que é ser amigo de Jesus, o que é caminhar com Jesus, o que é entender que Jesus é Deus, e porque Ele é Deus, eu vivo agora debaixo dEle. Pois bem, neste contexto, Jesus ensina a contracultura. Ele vai dizendo: olha, vocês estão inseridos no mundo, numa cultura que vai dizer para vocês que felizes são aqueles que fazem isso, felizes são aqueles que fazem isso, felizes são, por exemplo, aqueles que vão para o meio da praça e lá começam a orar em voz alta, como quem quisesse mostrar a sua espiritualidade e o seu relacionamento comigo, mas esse cara não está com nada, porque o que ele quer, ele já alcançou, que é a admiração, a aprovação e a valorização daqueles que estão ouvindo. Agora, a relação dele, a intimidade dele para comigo, para com o Deus verdadeiro, isso é zero, porque ele não está preocupado com isso. E o relacionamento com Deus é que vale no cristianismo. A proposta do cristianismo é nós nos tornarmos amigos dele,
podermos nos relacionar com Ele. Por isso ele começa dizendo quais são as marcas de fato daquele que segue a Cristo. Ele diz: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Olha que coisa interessante. Ele diz: escuta, feliz é aquele que reconhece que não é Deus, que é humilde de espírito. Feliz é aquele que não carrega sobre si o peso de trazer a solução final da sua vida para Ele. Feliz é aquele que entende que é limitado e que Deus pode dar toda a liberdade para ele. Por isso, bem-aventurados são os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Eu reconheço que não sou Deus. Eu admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Da mesma forma, como a segunda bem-aventurança, ele diz: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação. Porque felizes são os que choram, pois Deus os consolará. Da mesma forma, como de forma consciente, eu escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controles de Cristo. Eu entrego a chave da minha vida para Deus, eu entrego a direção para Ele, eu entrego o controle, porque a Bíblia que diz: bem-aventurados são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Significa que a proposta de Jesus, primeiro, é de felicidade. E eu costumo dizer que a Bíblia não explica o que felicidade é. Entretanto, ela diz que aquele que é feliz faz determinadas coisas. Bem-aventurado os humildes, bem-aventurado os que choram, bem-aventurado os pobres de espírito. Felizes são aqueles que são pobres de espírito, felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que têm a humildade no seu coração, de reconhecer que não são Deus. Estes são felizes. O resultado de tudo isso é o alívio que Deus traz para cada um deles. Sabe por quê, gente? E uma das coisas que eu quero que você saia daqui, se você sair daqui consciente disso, eu fico feliz. A grande luta do indivíduo, a grande luta do ser humano, a grande luta de todos nós, a grande luta de cada um de nós, não é contra o diabo. E nem é contra os inimigos externos. A grande luta de cada um de nós é contra nós mesmos. É o fato de querermos ser o Deus das nossas vidas, de controlar os resultados. O problema é que quando a gente traz isso, porque não somos deuses, nós somos limitados, o problema é que o ônus de tudo isso é gigantesco. O querer controlar a vida, não conseguindo controlar, é gigantesco. Vou ilustrar, e aí você vai entender o que eu estou dizendo. Você já pensou, ou lembra de um momento, quando você tem que entregar determinada tarefa, e falta uma quantidade de pendências para que essa tarefa seja concluída? Só que o tempo vai passando e você não tem a possibilidade de terminar tudo isso. Quando o tempo vai terminando
e você não viu as tarefas serem completadas, não começa a dar um agito interior, um desespero, como quem dissesse: para o tempo que eu ainda tenho coisas para fazer. E aí você começa a correr desenfreadamente. Por quê? Porque você tem coisas a fazer, só que você tem algo que você não controla: o tempo. E porque você não controla o tempo e sabe que ele está passando, você entra em desespero. Eu não controlo, porque eu não controlo, eu entro em desespero. Quando a gente olha para a nossa vida, o nosso problema parece que a gente tem um monte de coisas para fazer, só que eu não controlo. E nunca vou controlar. Por isso que eu tenho que pegar e entregar para Deus. Deus, isso não é uma tarefa minha. Eu não consigo terminar isso em tempo hábil. O tempo não para, já dizia Cazuza, se eu não me engano. O tempo não para. E eu não tenho como completar a tarefa. Então eu só posso entregar para o Senhor. A tarefa é tua. E o tempo também é seu. E o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Por isso, Jesus nos convida a trocarmos a mochila com Ele. O que Ele está dizendo é: tira esse fardo de cima de você. Tira esse fardo de cima de você. Tira esse fardo de cima de você. Agora, o que é que me impede de tirar esse fardo? O que é? Por que eu gosto de segurar tanto essa mochila? Porque alguém vem e fala alguma coisa para mim e eu já encaro aquilo como verdade, ou me sinto ofendido com aquilo, já ponho esse peso na mochila e já fica mais um bagulho para eu carregar na jornada que é difícil. Por que eu tenho tudo isso? Eu quero pensar com você em 5 aspectos que podem nos impedir. Primeiro, o orgulho. Provérbios 18:12 diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Antes do homem cair, o coração do homem se envaidece. Olha que coisa interessante. O coração do homem, mais uma vez, é o problema. O coração do homem, mais uma vez, é o centro de todo. Porque antes de cair, o coração do homem se torna orgulhoso. Então, o que o texto está nos mostrando é que nós temos uma dificuldade tremenda de reconhecer a nossa impotência, de dizer que somos incapazes e querer trazer para nós o resultado daquilo que é impossível controlar, como se eu pudesse controlar o tempo. Eu não posso. Como se eu pudesse controlar a garantia de que eu vou estar empregado para o resto da vida. Eu não posso. Como se eu pudesse controlar o resultado que eu tanto desejo para a vida dos meus filhos. Eu não posso. Eu não posso. São coisas que não competem a mim. O problema é que eu continuo lutando contra tudo isso. Agora, isso só vai mudar no momento que eu entender que eu sou orgulhoso. E que este orgulho impede de eu deixar Deus fazer. Que enquanto eu ainda tenho pé, que enquanto a água está batendo no meu queixo, mas eu estou na pontinha do pé, dá para respirar, que eu vou morrer afogado, porque a água continua subindo, mas eu estou dizendo lá, eu consigo, eu controlo, eu mudo. Enquanto isso enquanto isso está acontecendo, não tem como eu ter expectativas de que a situação vai mudar. Vai. Porque eu continuo no controle. A dificuldade é admitir o erro. A dificuldade é admitir a incompetência e a não capacidade da solução. Agora, toma cuidado quando você assume uma postura dessa. Porque, em geral, o que nos quebra é uma dor gigantesca. É uma boa dose de dor. É uma circunstância terrível. Aí eu vejo que eu não controlo o tempo. Aí eu chego no fundo do poço. Aí, de forma humilde, quebrantado, arrebentado, eu tenho condições de buscar a Deus. Segunda coisa é a culpa.
Salmo 40, 12 diz: pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver. As minhas culpas me alcançaram, e eu não consigo ver. Culpa do que eu fiz no passado. Culpa de erros cometidos por mim no passado. Conheço uma senhora que fez um aborto quando tinha 24 anos. Ela até hoje, ela não consegue viver por causa da culpa deste aborto. Tudo na vida dela gira em torno desse aborto. Acorrenta. Ela não consegue enxergar mais nada. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu prometi que não faria mais? Deus não olha mais para mim. Deus jamais vai me perdoar. Deus não confia em mim. Deus não acredita em mim. A minha família não acredita em mim. O problema é que o único que acredita em você mesmo é você mesmo. E enquanto você continuar acreditando em você mesmo, você continua carregando a culpa. O que te impede? O medo. Mateus 8, 26 diz, ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E então se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e o fez-se completa bonança. O medo tem a ver com a falta de confiança. O medo tem a ver com a insegurança de não saber o resultado. O medo tem a ver com a incerteza daquilo que está vindo à minha frente. O medo tem a ver com a incapacidade de prever o resultado. Da mesma forma como o medo traz uma paralisação. O medo não me permite ir para frente. O medo me segura. É a história daquele homem que estava chegando perto de um penhasco e de repente a beira do penhasco ruiu e ele caiu, e era um penhasco de quase 1000 metros de altura. Quando ele chegou na metade do penhasco, ele conseguiu segurar-se numa árvore, só no galho da árvore, num galho seco de uma árvore qualquer, ele acabou se segurando. Para nossa alegria, ele se segurou. E enquanto ele se segurava lá, ele começou a orar pedindo a Deus: me ajuda, Deus, me ajuda, Deus. E diz que ele ouviu a voz de Deus de forma audível. Ele disse: cara, você já chegou no meio do caminho, falta só metade, pode largar este galho que eu te seguro. Diz que o homem, segurando aquele galho, deu um outro grito: tem mais alguém aí? Porque ele não confiava que ele podia abrir mão daquele galho. Interessante como o medo nos paralisa. Ele nos impede de confiar, impede de ir para frente. Orgulho, culpa, medo, a preocupação. Mateus 13, 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e os enganos das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ele vem no meio de uma parábola da semente, onde a semente é a palavra de Deus, a terra é o coração do homem. Ele lança a palavra de Deus e a terra recebe, uma está cheia de rochas, a outra está como esse aqui, semeado entre os espinhos. E a explicação de que essa semente caiu num terreno e brotou, começou a germinar, mas morreu por causa dos espinhos. Ele diz: os espinhos são a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Faz daquela semente algo que não serve para nada, daquela árvore que brotou, algo que não serve para nada por causa das preocupações. A pessoa não consegue caminhar e ir para frente porque só enxerga o negativo. A pessoa só tem a visão do que é errado, só tem a visão de que não vai dar certo, só tem a visão de que a coisa é maior do que ela, só tem a visão de que os passos que devem ser dados agora são passos difíceis, são passos duros, são passos que vai requerer muita força, muita empenho, muita determinação. E ele diz: eu não vou conseguir
porque a vida é difícil, porque ninguém vai me aceitar, porque eu estou sozinho. Ó céus, ó vida, ó azar, ó tristeza, eu não consigo. As preocupações sufocaram, tiraram o ar. E por fim, a dúvida. Tiago 1:6-8 diz: se alguém está precisando de sabedoria para enfrentar as provações e as dificuldades da vida, peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tal pessoa não pense que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. A dúvida gera instabilidade. A dúvida gera uma mente dividida. E olha que coisa interessante. Toda a transformação que eu e você precisamos, ela começa na mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você quer se ver livre desse peso que você carrega, você não pode ter uma mente dividida. E mente dividida significa: eu vou confiar que Deus tem um fardo mais leve do que o meu. E o meu fardo eu vou entregar para Deus. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Não duvido disso. Eu acredito nisso e eu vivo plenamente isso. Não tenho a mente dividida. Agora, como é que eu posso aceitar esse convite? Como é que eu posso ouvir Jesus dizendo: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados? E eu responder dizendo: eu quero aceitar. Eu quero isso para mim. Eu estou cansado. Eu cheguei no fundo do poço. Como é que eu aceito isso? Primeiro, o que nós temos que entender é que eu tenho que aceitar que o Filho de Deus é o meu Salvador. Que o Deus encarnado é a solução do meu problema. Que aquele Deus que desceu dos céus e veio até nós, porque Ele sabia que sobre mim e sobre você pesava a condenação do pecado, que é a morte. Jesus desce, Jesus se encarna, Jesus diz: eu morro por você. Eu carrego sobre mim todas as suas transgressões, todas as suas enfermidades. Eu carrego sobre mim a condenação do seu pecado. Eu carrego sobre mim as consequências do seu pecado. Eu carrego. Por isso você tem que aceitar que o Filho de Deus é o seu Salvador. Significa que não tenha pecado que eu tenha cometido, que eu venha cometendo, que é a marca da minha vida, que não tenha perdão, porque Jesus Cristo já carregou este pecado sobre si. Na conversa entre Jesus e Nicodemos, ele diz: Nicodemos, você já tentou de tudo. Você já tentou de tudo. Você já tentou cumprir a lei de todas as formas. E você está tão inquieto com isso, que você veio até mim perguntar como é que uma pessoa pode ganhar a vida eterna. Você já percebeu que não há possibilidade alguma de você trazer salvação para você? Então eu vou te explicar como é que você salva. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você precisa aceitar que o Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Salvador. A segunda coisa, você precisa aceitar que a palavra de Deus é o seu padrão, é o seu modelo, é o balizador agora da sua vida.
que aquilo que está escrito na palavra pode ir contra todas as crenças na face da terra, mas o que está escrito na palavra, eu acredito que é o certo, é o correto, que o padrão que a palavra pede para que eu viva, é o padrão que eu tenho que viver, que quando a palavra diz que feliz, bem-aventurado é o manso, eu tenho que saber que este é o padrão, a mansidão é o padrão, que o humilde de espírito, o pobre de espírito, aquele que reconhece que não é nada, que este é o padrão que a pessoa tem que trazer para si, para ser feliz. Eu quero aceitar que a palavra de Deus é o meu padrão, e só ela, nada mais além dela, exclusivamente ela, porque é a palavra de Deus que revela quem Jesus Cristo é, e Jesus só é revelado na palavra, porque Ele mesmo é a palavra. É a palavra de Deus que serve para mim como o centro de toda a sabedoria, porque é ela quem me aponta o que é certo e o que é errado. Porque eu posso encontrar na criação que espelha a Cristo, a criação manifesta o tempo todo o eterno poder de Deus, a divindade de Deus e os seus atributos. Eu olho para a criação e eu enxergo Deus. Da mesma forma como quando eu olho para a criação, eu sei que a criação está proclamando a glória de Deus. E a criação está proclamando as obras das mãos de Deus. Eu enxergo tudo isso no criado. Entretanto, eu não enxergo em nenhum outro lugar o movimento de Deus para me trazer perto dele, que é única e exclusivamente Jesus Cristo, e não há outro lugar, outra salvação, outro processo de obter a aproximação de Deus que não seja por intermédio de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia prega. Por isso eu preciso aceitar que Deus é meu Salvador. E eu sei que Ele é meu Salvador, porque a palavra de Deus é o meu padrão e ela explica isso. Ela explica isso. Por isso, a terceira característica como consequência de tudo isso é que eu aceito que a vontade de Deus é a minha estratégia, ou é a sua estratégia. Que aquilo que Deus quer é o que eu preciso fazer daqui para frente. Que aquilo que Deus quer é o que eu vou estabelecer, porque a palavra de Deus é padrão, e porque Deus é a minha salvação. Então a minha estratégia, os meus passos, aquilo que eu vou fazer tem a ver com a vontade de Deus. Se é isso que ela diz, é isso que eu vou fazer. Se ela está falando que eu preciso reconhecer os meus erros, se ela está falando que eu preciso entregar a minha vida, se ela diz que não dá mais para eu ficar carregando algo que é só meu e eu preciso confessar tudo isso, então eu vou fazer tudo isso. A minha estratégia é cumprir o que a palavra de Deus diz, porque essa é a vontade de Deus. E a questão final é que eu aceito que o poder de Deus é a minha força. A força não vem da minha capacidade, mas a força vem quando eu reconheço a minha incapacidade e reconheço que Deus é o único capaz. Paulo tinha uma dificuldade com orgulho. Ele lutava contra isso. E Deus trabalhava muito com Paulo. Num determinado momento, Paulo entende os movimentos de Deus. Só que Deus dá uma limitação para Paulo. Ele põe um espinho na carne, uma limitação física. Mensageiro de Satanás. O que era essa limitação? Alguns dizem que era uma cegueira, uma dificuldade de Paulo enxergar. O fato é que Paulo tinha isso. E por 3 vezes ele pediu a Deus para que Deus tirasse isso dele. E Deus virou para ele e falou assim: não, Paulo, não vou tirar. Porque a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada além da graça. Mesmo porque, se eu tirar isso, corre o risco de você se tornar metido orgulhoso novamente. Então isso lhe serve
de ajuda para você se manter no lugar que você precisa manter. E termino dizendo para você o seguinte, Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que eu só entendo o poder de Deus na hora que eu entender que eu não tenho poder. E só nessa hora é que eu vou começar a enxergar o que Deus é capaz de fazer. Talvez você esteja vivendo uma vida que alguns pesos e algumas pedras estão sendo carregadas. E você sabe que isso é um peso. Você tem sofrido com este peso. Você tem entendido que isso era algo que você não deveria carregar. Da mesma forma, como você entende que isso é que nem o tempo, você não tem o controle disso. Que você já tentou, que você já prometeu, e você não consegue. Você não consegue se ver livre dessas coisas. Eu preciso agora assumir o compromisso de que eu vou viver o que a palavra está propondo. Eu vou aceitar a vontade de Deus como estratégia. É dizer: Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo. Se eu preciso confessar o meu pecado para alguém, eu vou confessá-lo. Se eu preciso entrar no deserto, eu vou entrar no deserto para tirar a minha máscara, mostrar que eu não sou capaz. Eu vou trazer à tona a minha fraqueza. Porque é na minha fraqueza que o seu poder vai se aperfeiçoar. Quero te convidar essa manhã a ouvir alguém que entendeu muito bem isso. O testemunho dessa pessoa. E o que Deus pode fazer na sua vida também. Presta atenção. Olá, meu nome é Juliana, sou uma filha amada de Deus, salve Jesus Cristo, em recuperação, que luto contra a baixa autoestima, medo da solidão, insegurança, depressão, perfeccionismo, ansiedade, egoísmo e autopiedade. Tive uma infância muito conturbada. Sou filha de um pai alcoólatra, né? E eu tive que moldar a minha personalidade em cima das coisas que vivi em casa, né? Das circunstâncias vividas em casa. Em casa faltava amor, carinho, em compensação sobrava rejeição, agressão física e verbal. Quando cheguei no Celebrando a Recuperação, todos os meus relacionamentos estavam quebrados. Eu estava despedaçada, sem esperança. De quarta em quarta, eu fui entendendo a apresentação da nossa partilha, né, que sou uma filha amada de Deus, salve Jesus Cristo. Porque quando eu cheguei no Celebrando, eu não me sentia nem amada e muito menos salva. Foi o Celebrando que me trouxe coragem para mudar. Pude aprender a me conhecer, né, e perceber o quanto eu tinha necessidade de ser aceita pelas pessoas. Então eu agradava as pessoas, muitas vezes dizendo sim quando eu queria dizer não. O Celebrando foi um divisor de águas na minha vida, né, e da minha família. Porque foi ele que me apresentou a Deus e a seu filho, que morreu na cruz para nos salvar. Meu casamento foi restaurado. Hoje eu consigo ser mais clara com meu marido. Antes do Celebrando, eu tinha muita dificuldade, existia um abismo entre nós. E hoje, ele também estar no Celebrando é uma bênção de Deus. A família está bem melhor, mas a gente precisa ainda aprender a se relacionar em amor. Foi assim que Deus, né, e Jesus Cristo nos ensinou. Só por hoje e obrigada por me ouvir. Queria terminar com o convite de Jesus, quando ele disse: venham a mim,
e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus! A proposta de Deus não é transformar as circunstâncias da sua vida. Ele não disse, venham a mim e o seu filho não vai dar mais problema. Venham a mim e o seu casamento vai ser incrível. Venham a mim e a sua situação financeira vai ser impressionante. Da tua carteira jorrarão notas de água viva. Ele não disse nada disso. Porque Ele sabe que a nossa dor não é essa. Porque Ele nos conhece, porque Ele é o autor da vida. Jesus Cristo sabe o que passa no nosso coração, Ele entende quem nós somos. Porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele e nele. Então Ele não vai chegar com uma proposta que não vai te satisfazer de fato. Porque o teu problema não é o teu filho. O teu problema não é o teu emprego. O teu problema não é a tua situação financeira. O teu problema é a sua alma que não consegue encontrar descanso. Em outras palavras, é a falta de paz. Por isso a Bíblia não diz o que felicidade é. Mas a Bíblia diz que aquele que é feliz faz determinadas coisas. E a marca do feliz é que ele tem paz no seu interior, mesmo no meio das bagunças todas, mesmo no meio das lutas todas. Ele não tem medo, ele não tem dúvida. Ele vive de forma a ter a convicção e a certeza de que ele acredita em alguém que é poderoso para guardar o tesouro dele até o fim. Venham a mim e vocês encontrarão descanso para suas almas. Sabe por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu quero trocar este meu jugo com você. Venham até mim. Venham a mim. Venham a mim. E vocês encontrarão descanso para a sua alma. Quero que você feche os teus olhos e abaixe a tua cabeça agora. Eu quero saber de você. Se você já chegou no fundo do poço, se você está cansado, você viu que não há solução mais, que não tem para onde você correr, está numa sinuca de bico mesmo. Que você entendeu que as escolhas feitas, ao mesmo tempo, a circunstância vivida, ela se tornou incontrolável. Você não tem o domínio e o controle de tudo isso. E que está na hora de você dar um primeiro passo. O passo do reconhecimento. Eu não posso, eu não consigo, não sou eu quem vai trazer solução para isso. Eu não consigo. Quero saber se você chegou a essa conclusão, porque eu queria orar por você agora. Se você tem esse desejo de entregar uma área da sua vida, ou a sua vida inteira, talvez você nunca tenha entendido que Jesus Cristo morreu na cruz por você, e você continua querendo trazer a salvação para você mesmo. Você precisa dar um passo. Um passo dizer, eu não posso, eu não consigo, não cabe a mim.
Se você quer dar um passo assim, e gostaria que eu orasse por você. Querido Deus, eu estou colocando esse pessoal na tua presença agora. Eu me coloco com eles, também estou dando passo. Gostaria de pedir que as áreas, de fato, que cada um está representando, pode ser a vida inteira, como pode ser um filho, como pode ser uma falha de caráter, como pode seja lá o que for. Que essas áreas sejam de fato entregues agora para o Senhor, no reconhecimento de que é o Senhor que está no controle. Deus abençoa cada um deles agora, cada um de nós, com a paz de Deus que excede todo entendimento, sabendo que o controle não é nosso, é do Senhor, que o Senhor vai à frente, não nós, e podemos descansar agora, na certeza de que o que concerne a mim, o Senhor levará a bom termo. Essa é a nossa oração, e é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém.